Silvio. Boa noite. Em nome do Centro Espírita Luz e Esperança, agradecemos aqui a presença de todos, né? Sintam-se muito bem-vindos a essa casa, que é um templo de oração, onde sobre as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus, com Jesus e com os nossos amigos espirituais que nos assistem. Nossa leitura de harmonização de hoje, ela foi tirada do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ela diz o seguinte: procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, 1 Coríntios 12, 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade do que um ensaio de humildade incipiente. A vida é um curso avançado de aprimoramento, por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados, desde agora, a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infactíveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos exponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, por meio do trabalho e da fraternidade, constitui dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelos a elevação de nós mesmos, assimilando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal, incessante no bem, o alto nos descortinará das mais iluminados caminhos para a ascensão. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos aqui nessa casa de oração. Agradecemos a Deus Pai esta oportunidade de estarmos aqui, para este momento de reflexão, momento de silenciar nossos pensamentos, momentos de sintonia com a espiritualidade maior. Elevando nossos pensamentos ao alto, ao nosso Mestre Maior, Jesus, a nosso Pai Criador, que tudo sabe e tudo pode, pedimos, nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as suas criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. E com a palavra, o nosso palestrante de hoje, Maurício, fica à vontade.
Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar na nossa caminhada, nesta nossa caminhada, que cada vez mais a gente possa seguir firme no propósito de melhoramento de si próprio e principalmente auxiliando no melhoramento do próximo ou dos próximos. Primeiro registro, que prece bonita. Parabéns, muito bonita mesmo. Segundo registro, o agradecimento para retornar a essa casa. É sempre um prazer estarmos aqui. Eu digo estarmos porque estou sempre com a minha esposa, então somos nós. Então, em nome de nós, eu agradeço muito a oportunidade de aqui estarmos. Bom, certamente já devo ter dito isso, porque a introdução que me facilita o entendimento acerca destes temas que eu costumo tratar. Quando nós temos a responsabilidade de cuidar de um pequeno, quando nós temos a responsabilidade pela criação de alguém, desde a tenra idade até a idade adulta, quando vamos iniciar o ensinamento, ou vamos apresentar o ensinamento, nós buscamos exemplos, palavras, da maneira mais lúdica possível, mais simples possível, para que aquela criança consiga entender o ensinamento que a gente está apresentando. Então, criamos historinhas, criamos versos, criamos personagens para fazer com que aquela criança entenda a importância do bem agir, do bem pensar, né, que não devemos prejudicar outras pessoas, trazendo aquele ensinamento essencial através dessas pequenas historietas. Jesus, quando de sua passagem por esse planeta, fez a mesma coisa conosco. Nós ainda não tínhamos, a grande maioria de nós, e eu digo nós porque muito possivelmente estávamos lá. A grande maioria de nós, não tínhamos ainda a maturidade para compreender a mensagem que Jesus vinha nos trazer. Aliás, nós ainda até hoje temos dificuldades de compreender. Então Jesus fez o quê? Ele usa de historinhas simples, com jargões comumente usado pelas pessoas à época, com situações culturais e cotidianas das pessoas à época, para que a gente, à época, pudesse entender este ensinamento. A estas historinhas, passamos a usar o nome de parábolas. Jesus nos contou cerca de 40 parábolas, para que a gente, simples, com situações cotidianas, como eu disse, para que a gente pudesse, à época, conseguir entender o que ele estava nos explicando. Obviamente que eram histórias criadas. Obviamente que estas histórias não tinham verdade. Mas a importância era a sua essência, o seu ensinamento, a mensagem por trás dessa história. E como eu disse, nós até hoje temos dificuldades de diversos níveis de compreensão dessas historinhas. Imagina, então, a gente tentar compreender a essência de Jesus. Imagina a gente tentar compreender as questões todas que envolvem as leis universais. E aí, nós, ou as pessoas como um todo, às vezes com dificuldades de compreensão destas e outras mensagens de Jesus, faz o quê? Leva ao pé da letra. Se eu não consigo compreender a mensagem que está
envolvida, que está intrínseca nessa historinha, eu levo a história ao pé da letra, que fica mais fácil a compreensão. E levando ao pé da letra, nós cometemos equívocos graves, às vezes, de interpretação. Eu lembro que eu era criança, minha mãe uma vez disse o seguinte para mim: vai no mercado e compra 6 pães. Se tiver ovo, traz 2. Quando eu cheguei, ela foi ver o pacote que eu tinha trazido, tinha 2 pães. Ela, o que é isso? Eu sei que tinha ovo. Então, eu cheguei lá, perguntei, tinha ovo? Tem. Então, não são 6 pães, são 2, porque eu levei ao pé da letra. E nós cometemos equívocos. Não, ela pediu 6 pães. Se tivesse ovo, traz 2 ovos. Mas criança vai pensar na mensagem? Vai interpretar? Não vai. Então, nós corremos grande risco de cometermos equívocos quando nós tratamos as questões ao pé da letra. Então, numa certa oportunidade, uma pessoa muito próxima me pediu para falar sobre uma parábola. E ao estudar mais profundamente a parábola, aquilo me tocou de uma maneira muito interessante. E eu disse, poxa, vou continuar falando sobre isso. Então eu já estou na 3ª parábola, são só 40. Eu tenho ainda algumas encarnações pela frente buscando o entendimento. E a parábola que nós vamos tratar hoje, a historinha que nós vamos tratar hoje, está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho apócrifo de Tomé. Para quem fez a catequese, lembremos que eram 4 os evangelistas, ou são 4 os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas há ainda os evangelhos ou os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? São livros, são textos em que a igreja não considerou como sendo divino, ou seja, vindo da divindade. Por algum motivo que não nos cabe nenhum tipo de julgamento, durante um concílio que aconteceu algum tempo atrás, cerca de 1000 e tantos anos atrás, durante esse concílio, a igreja escolheu os livros que fariam parte do cânone evangélico. Estes livros passariam a pertencer ao que a igreja usaria na sua evangelização. E os livros não considerados, por motivos, repito, motivos vários, alguns porque não tinham a assinatura, não tinham o nome de quem havia escrito esse livro, outros por motivos que a igreja não divulga, não quis considerar. Então, esses livros deixaram de ser canônicos, ou seja, não pertencendo ao cânone evangélico. Então, esses livros são livros considerados apócrifos. Pode-se estudar esses livros? Pode, não há problema algum. Repetindo que o importante é a mensagem, é o que ele quer dizer. Então, dentre os livros ou os evangelhos apócrifos, há o Evangelho de Tomé. Então, o Evangelho de Tomé também cita essa parábola que nós vamos tratar hoje. Prova que esse Evangelho, o de Tomé, tem, sim, o seu fundo de realidade ou de verdade, porque o texto, o material, apresenta textos com acontecimentos muito semelhantes a que os demais evangelistas citam na obra. Enfim, e ele diz que, entre outras coisas, nesse material, com o tempo, a expressão apócrifa passou a se usar como algo que é falso, algo que mente. E não é. Os livros apócrifos são só livros que, à época, a igreja desconsiderou. Enfim, uma outra coisa que devemos observar e entender também
é que, como eu disse, Jesus usava exemplos das situações cotidianas do povo em que ele perambulava. E as pessoas que ele perambulava eram pessoas extremamente simples e, da sua grande maioria, de agricultores. A agricultura, a técnica de agricultura da época era muito diferente da que nós temos hoje. Hoje nós preparamos a terra, nós plantamos, depois da colheita nós tornamos a tratar a terra, preparando para novas colheitas, para novas plantações. A época não funcionava assim. O agricultor vinha com a semente e ia jogando, só ia jogando, e onde caísse a semente, caía, e depois ele passava um equipamento, uma espécie de um equipamento que ia misturando a terra, mas com o objetivo não de deixar ela mais fofa, mas com o objetivo de misturar a terra com aquela semente. Não era cavada a terra, não era feito, né, os buracos para colocar a semente. Eram técnicas muito rudimentares. Então, era meio que na sorte. Se der certo, beleza, a semeadura acontecia. Se não, paciência. Então, é nesse contexto que Jesus vem tratar dessa parábola. Eu vou ler, eu sei que os irmãos, a maioria já conhecem, ou quase todos aqui devem conhecer essa parábola, e eu peço, como sempre, por favor, aqueles que já conhecem, façam cara de espanto, como se nunca tivesse ouvido esse texto, para ficar mais interessante para nós, né? Ele diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo à margem de todo o povo. Disse então muitas coisas nas parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Essa parte está em Mateus. Um detalhe é que de todo esse cabedal de parábolas, dessas cerca de 40 parábolas, Jesus só apresenta explicações, só explica duas: a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. São apenas estas que Jesus explica. O resto Jesus joga assim para nós e deixa para ver o que é que vai dar. E aí, então, Jesus apresenta essa explicação. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com a alegria do primeiro momento. Mas não tendo nele boas raízes, dura apenas algum tempo. E sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra e a que escuta a palavra
e que lhe presta atenção em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Bom, a vinda de Jesus, uma coisa que para deixar claro, muitos de nós já escutou a expressão para Jesus de o verbo. Jesus é o verbo. Verbo, no latim, é palavra. Então, Jesus, tudo o que Jesus disse, ele fala efetivamente em nome de Deus. Jesus é a palavra de Deus para que a gente possa escutar. Então, a vinda, por isso por si só, já significa o seguinte: a vinda de Jesus já foi uma semeadura. Tudo o que ele falou, tudo o que ele exemplificou. Porque quando nós semeamos, ou seja, quando nós abrimos mão de algo, de nós, com o objetivo de frutificar, nós desejamos, nós falamos e nós exemplificamos. Ou seja, nós semeamos não só através das palavras, nós semeamos através dos exemplos, nós semeamos através das nossas atitudes, mesmo aquelas que a gente acha que não está sendo observado. Certamente eu já contei essa história, é porque eu repito as histórias, sabe? Isso em casa é motivo de piada, eu acho que de mau gosto, mas é motivo de piada que eu conto as histórias, minhas filhas, pai, já contaste essa história e tal. Enfim, uma certa oportunidade, eu fui numa loja de material de construção e cheguei lá, o rapaz só tinha uma pessoa atendendo e ele estava ao telefone. Pelo tom da conversa, imaginei que ele estava conversando com a esposa. Uma conversa muito descontraída, dando risadas e tal. E eu parado, esperando, né? Eu sou uma pessoa que não sou de confrontar, de reclamar, enfim. E fiquei ali pacientemente esperando, né, o camarada terminar. E a conversa foi se alongando. Não é que eu estava pacientemente esperando. Por dentro, eu estava muito irritado. Na minha cabeça, eu já tinha brigado com o cara. Mas eu estava ali esperando, para todos os efeitos. E o cara ficou na conversa, terminou a conversa, então ele veio me atender. E aí a primeira palavra que ele disse foi o seguinte: boa tarde, seu expositor, como vai? O que é que o senhor quer? E aí eu levei um susto. Como assim, expositor? Aí ele disse: sim, o senhor não esteve ontem no centro tal, fazendo uma exposição? E eu levei um susto. Eu disse: meu Deus, se eu tivesse reclamado com ele, tudo que eu falei tinha caído por terra. Não que eu fizesse, porque eu não faço aquilo que eu falo. Aqui é o nosso exercício de atitudes, mas eu não consigo. Minha esposa está aqui, eu não sou hipócrita de dizer que eu faço tudo isso que eu estou falando. Mas aquilo que eu falo, se a pessoa confronta e dá de cara, assim, o cara vem aqui, fala um monte, na primeira oportunidade que ele tem, eu estava conversando com a minha esposa, ele já me dá uma bronca. Então, nós semeamos até nas nossas atitudes. Então, nessa parábola vem tratar que tudo o que nós fazemos, ou seja, todas as sementes que nós espalhamos, ela pode acontecer muitas coisas. Pode sequer ser ouvidas. Entrar num ouvido e sair pelo outro. Podem sequer ser percebidas. Passar como se fôssemos invisíveis. Essa semente sequer vai ser notada. Por quê? Por motivos vários. Motivos vários. Por quê? Porque não é só nós que estamos semeando. Nós também somos semeados. Então, a todo momento, nós temos exemplos de boa conduta. A todo momento, nós ouvimos palavras de incentivo, de esperança, e também a gente não dá a menor pelota, a gente nem se liga. Então, tudo o que nós fazemos reflete nas outras pessoas. E tudo o que os outros fazem reflete em nós.
Porque todos aqui reencarnamos, todos vinculados uns aos outros. O fracasso de um representa o fracasso de toda a nossa sociedade de seres encarnados e desencarnados. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não concorde, mas todos nós reencarnamos interligados. É como se fosse um grande Instagram no nosso mundo. Todos conectados. A única diferença é que no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo não tem, ninguém tem dificuldades. E nesse Instagram real, não funciona bem assim. Porque as nossas imperfeições, elas gritam à nossa frente. Os nossos compromissos, quando aqui chegamos, em um momento na nossa existência, vai pular e nos grudar, mostrando que ele está ali. E não há como esconder, não há como fingir que isso não aconteceu. Então, quando o ensinamento acontece, sendo nós os autores desse ensinamento, ou sendo nós aqueles que vão receber ensinamento, quando ele passa despercebido, é a semente que cai ao longo do caminho e os pássaros logo vêm e comem. Mas para outros, para algumas pessoas também, essa semente, ou seja, estas palavras ou estes exemplos, no primeiro momento nos tocam. No primeiro momento nos chama a atenção. Como estamos numa casa espírita, vamos usar o exemplo da casa espírita. Muitas vezes, principalmente quando nós descobrimos a doutrina espírita, na maioria das vezes, nossa primeira atitude é que trazer o maior número de pessoas, porque a gente não consegue entender por que todo mundo não é espírita. Se tudo o que é dito, se tudo o que a gente estuda faz tanto sentido, se tudo o que a gente vê ali são respostas, muitas vezes, às nossas perguntas mais íntimas, por que todo mundo não é? E aí a gente sai captando todo mundo, irmão, vizinho, colega de trabalho, a gente sai querendo trazer todo mundo. E aí, num dia, a gente traz uma pessoa, vem o expositor e fala. E aí que termina a exposição e os dois vão saindo juntos, a primeira coisa que a gente pergunta, e aí, gostou? E o cara, Nossa, aquilo para nós é uma decepção, porque a gente está esperando que o sujeito saia tão empolgado quanto nós. Para ele, aquela semente, aquele exemplo, aquelas palavras, não significou nada. Mas na outra semana, ele traz outra pessoa. E aí vem o expositor, fala, tomara que não tenha sido eu, né? E aí fala. E aí quando ele sai, e aí, gostou? Ele diz, olha, é interessante. É interessante aquilo que ele falou, faz pensar. E assim, sério? E aí, o que tu pretende? Não, tá, só achei interessante. Até a semente, até foi. Mas logo as coisas seguem, ele sai andando, sai conversando sobre futebol, sobre não sei o quê, e acabou aquele exemplo. E aí ele no terceiro dia, na terceira semana, é porque lá em Capivari, aqui é um dia, né, por semana, né? É um dia, né? Então aqui também pode ser o exemplo. Porque tem casa que são 3 por semana, né? Então não dá o exemplo. Mas na terceira semana, ele vem acompanhado novamente de outra pessoa. E aí o expositor, a essa altura, ele já não está tão empolgado, porque ele já está mais com medo do que empolgado. E aí termina a exposição, e ele sai, e aí? Ele diz, rapaz, sabe que é interessante aquilo? Faz muito pensar, olha, eu vou estudar sobre isso. Muito interessante. Sério, sério. Gostei demais. Já eu passei na biblioteca, vim com 5 livros. Quero ler tudo.
Olha, que bom, aí eu disse, que legal. E aí o cara chega em casa, bota os livros em cima da mesa, futebol passando na televisão, outro programa aqui, uma série, sei lá. No dia seguinte, ele estuda, interessante, muito bom, mas no dia seguinte já apareceu um problema, ele tem que resolver. No outro dia já apareceu outro pepino, no dia seguinte outro boleto para pagar. E aí ele sai pensando, se pô, tudo aquilo que ele dizia, que estava nos livros, bom, interessante, mas os problemas não deixaram de existir. Os boletos continuam vencendo. Ah, não gostei. Não gostei. E desiste. Ou seja, as dificuldades, os obstáculos da vida vieram e sufocaram aquele ensinamento. Então tivemos o primeiro que sequer ouviu, as sementes que ficaram pelo caminho. O segundo que é interessante, mas logo também, porque não tinha raiz, logo veio o sol e torrou. Logo a conversa continuou e o assunto já morreu também. O terceiro começou a estudar, achou aquilo interessante, mas os problemas, a correria do dia a dia abafaram aquele ensinamento. E aí, lá vem ele e traz o quarto conhecido. Já desanimado, mais um que não vai dar certo. Poxa vida, tão empolgado. E aí, quando termina, o cara sai, cara, mas era lógico. É lógico isso. Por que todo mundo não é espírita? E ele disse, eu também acho. E dali, a partir dali, 2 ótimos espíritas, ou 2 ótimos cristãos. Eu estou falando do espiritismo, do ser espírita, porque estamos numa casa espírita. O raciocínio vale para qualquer doutrina religiosa, seja ela qual for, evangélica, católica. Estou citando o exemplo da doutrina espírita, porque estamos num ambiente espírita. Mas o exemplo vale para toda e qualquer doutrina religiosa. E é dali, a partir dali, surgem 2 ótimos seres, não necessariamente trabalhadores espírita, mas ótimos seres buscando o aprimoramento pessoal, buscando o melhoramento de si através dos exemplos e da palavra de Jesus. Através destas palavras e destes exemplos, 2 seres passaram a despertar da importância de renovação de si próprio. Da importância de ambos tornarem-se homens de bem ou mulheres de bem. Da importância de praticar o bem ao próximo. Estas sementes, estas sim, germinaram e se tornaram grandes produtoras, como diz o texto, a 100 por 1, a 60 por 1, 30 por 1. Então, meus irmãos, não nos cabe nem desanimar pelo fato de, às vezes, as pessoas não darem importância àquilo que a gente fala ou àquilo que a gente faz, porque muitas vezes isso não as toca como a gente acha que deveria. Da mesma forma que não devemos nós nos desanimar quando a gente também não entende determinada mensagem ou determinado exemplo, porque aquilo não nos tocou da maneira que deveria, por motivos vários. Muitas vezes a gente ainda não está preparado para isso. A mensagem de hoje é no sentido de que para cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua maturidade, de acordo com a sua necessidade, com o seu objetivo durante a encarnação, esta ou aquela mensagem, este ou aquele exemplo, esta ou aquela semente vai agir no momento certo. Agradeço de coração mais uma vez, a atenção dos irmãos, o carinho de chegarmos aqui, que somos recebidos, desejando a todos uma ótima semana
Estamos em agosto, creio, imagino eu que eu não retornarei mais esse ano. E desde já, desejando também, se for o caso, se eu voltar antes, eu repito o cumprimento. Se eu não voltar, um desejo de ótimas festas, de ótimas festividades de final de ano aos irmãos. Uma boa noite a todos. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje, agradecer as belas sementes do Maurício e vamos ver em que terras que ele jogou essas sementes, né? Em que terra que somos rochosas, produtivas, espinhosas, todos nós. Onde vamos colocar nossas sementes? Agradecemos por hoje estar aqui e ouvir essas sementinhas que foram colocadas em nossos corações e que assim seja. Aí vamos para o trabalho dos passes. Quem desejar, permaneça sentado.